Oi, gente, tudo bem com vocês? E o título do vídeo hoje é E de repente 36 graus, com sensação térmica de 41. E agora, quais os cuidados que eu vou tomar com as minhas plantas, gente? Como vocês sabem, eu sempre falo aqui no vídeo, eu sou do Rio Grande do Sul e aqui no meu estado, gente, a maior parte do tempo, a maior parte do ano são temperaturas amenas, temperaturas gostosas, né, fresquinhas. Mas no verão é bem assim, gente, é de repente 36 graus. E as plantas? Como cuidar das plantas? Como adaptar as plantas? Porque elas também sentem, assim como nós, as nossas plantinhas também sentem esse choque de temperatura. E se a gente não cuidar, gente, elas torram. E se chega a torrar aqui o miolinho da sua planta, já era, né, gente? E a gente não quer ver as nossas plantinhas sofrerem. Então eu quero compartilhar com vocês neste vídeo quais são os cuidados que eu tomo aqui no verão com as minhas plantas, tá, gente? Para que eu não tenha maiores problemas, digamos assim, tá? E mesmo assim, cuidando, muitas vezes, né, pessoal, acontecem de algumas plantas aqui sofrerem queimaduras. Bom, gente, a primeira coisa que eu faço aqui, por exemplo, como vocês estão vendo, elas estão pegando bastante sol aqui agora. O que eu faço? Eu tenho que no verão, sempre aqui no verão, no meu estado, gente, mesmo com as suculentas, que são plantas adoradoras de sol, né, gente, mesmo com elas, no verão tem que tomar cuidado e tem que fazer uma nova rustificação com elas, porque elas estão acostumadas a temperaturas amenas do outono e inverno, mesmo elas pegando sol, o sol é muito mais ameno aqui muito mais ameno no outono, inverno e na primavera, mas no verão é de repente 36 graus, né, gente? E o que a gente tem que fazer? Eu, por exemplo, esses vasinhos menores aqui que vocês estão vendo, eu deixo eles tomando sol até umas 11 da manhã aqui no verão, no máximo até meio-dia, tá, gente? Porque eu também não posso retirar elas completamente do sol. Aí depois deste horário, das 11 do meio-dia, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Aí eu pego as plantinhas aqui, ó, e eu coloco elas na sombra, tá, gente? Porque elas não aguentam o sol da tarde. Eu tenho que adaptar elas. Eu tenho que ir adaptando elas aos pouquinhos ao sol da tarde, tá, gente? E assim eu vou começando. Eu dou preferência de oferecer o sol da manhã para elas, tá, gente? Normalmente eu não arrisco a oferecer o sol da tarde para elas, porque é muito forte e elas não estão acostumadas. Então a primeira coisa que eu faço é isso, tá, gente? Eu tenho que pegar as plantinhas ali, colocar os vasinhos na sombra, para elas não tomarem aquele sol da tarde direto em cima delas, tá, gente? E não é frescura, tá? É cuidado, é carinho com as plantas. Nesta época do ano, eu aqui no meu estado, eu tenho que tomar este cuidado, porque as minhas plantas durante o ano todo, tipo assim, de março até dezembro, elas estão acostumadas com um sol muito ameno. Aí de repente chega o verão e lasca uma temperatura aí de quase 40 graus em cima delas, não vai dar certo, né, gente? Aí aqui, por exemplo, eu já coloquei a rosinha do sol, aqui eu não tenho problema, tá? Porque o sol aqui deste lado já é mais ameno, tá?
Então, eu fico tranquila que com a rosinha do sol eu não preciso estar removendo ela de local, nem essas outras plantas aqui, tá? Essas aqui já estão no local aqui ideal, tá bom, gente? E eu poderia colocá-las, elas todas aqui, no caso aqui no verão, embaixo da árvore, gente. Mas é que tem um problema, a árvore faz muita sombra aqui. Se tivesse sol aqui em toda a parte da manhã até o meio-dia, eu poderia colocar todas as minhas suculentas aqui, mas não dá, tá bom, gente? Porque aqui, tipo umas 10 da manhã, já começa a ter sombra, então eu sou obrigada a colocar elas lá daquele outro lado e ter estes cuidados com o sol da tarde. Ali o beija-flor, gente, coisa mais querida. E quanto às regas, pessoal, tá? Eu procuro regar as minhas plantas no verão, na parte bem de tardezinha, quando o sol já foi embora. E por que que eu faço isso, gente? Para que elas tenham uma noite refrescante, né, gente? Eu acho que é que nem a gente, né? Depois de um dia de calor, a gente chega em casa, né? A gente quer tomar aquele banho gostoso para depois, né, poder estar indo para a nossa cama, né? Eu acho que as plantas a mesma coisa, né, gente? Elas gostam de ter uma noite refrescante. Este é um dos motivos, tá? Então eu molho no finalzinho da tarde. E também, gente, para que depois, quando no início da manhã que vai vir o sol, elas não estão mais tanto elas já não estão com o substrato tão úmido, né? Tão encharcado. O substrato já deu uma secada durante a noite, elas passaram uma noite refrescante. E como o substrato não está tão encharcado, não tem o perigo de você cozinhar as suas plantas, tá? Então é por isso que eu sempre dou preferência no verão de molhar as minhas plantas todos os finais da tarde, tá, gente? Dependendo se a temperatura é muito alta, como vai fazer nesses próximos dias com sensação térmica de quase 40 graus, eu molho elas todos os finais da tarde, tá bom, gente? Outra dica aí para vocês a respeito das regas. E se por acaso, gente, eu for viajar, passar alguns dias fora, o que que eu faço? Aí sim, aí eu trago aqueles meus vasinhos de suculentas lá e coloco elas aqui embaixo da árvore, tá, gente? Para não ter problemas de queimaduras. Aí como eu não vou, no caso de viajar, eu não estarei em casa, aí eu realmente, tá, gente? Aí eu distribuo elas aqui, todas aqui no jardim, embaixo da árvore, tá bom, gente? Para não ficar preocupada. Olhem só, gente, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês a floração da orquídea chocolate, coisa mais linda. Que bênção! E o perfume maravilhoso, suave, divino. Está com 2 hastes florais aqui. Maravilhosa esta planta, gente. E as plantas dentro de casa, gente, quando dá esses calorões, eu fico observando elas para ver se elas estão bem, né? Para ver se elas não estão sufocando dentro de casa, né? Se elas estiverem bem, eu mantenho elas dentro de casa, né? Eu verifico com mais frequência se o substrato está seco ou não, porque mesmo elas estando dentro de casa, quando faz muito calor na rua, o ambiente da nossa casa também, né, gente, fica mais quente, então elas necessitam de mais regas, então eu controlo mais as regas das plantas dentro de casa, tá? Eu dou uma atenção especial a isso. Olha só, ainda estão com flores
as orquídeas aqui, gente. Coisa mais linda. Então, atenção às regas das plantas dentro de casa, tá? Vejam se elas não estão ficando tristes também, com aquela aparência assim, parece que a planta tá sufocando do calor dentro de casa, né? Janela aberta sempre daí, né, gente? Para circulação de ar, tá? Tem que circular o ar. Normalmente no inverno até deixa a janela fechada, mas assim, quando começa o verão, principalmente nos dias mais intensos de calor, janela aberta para circular o ar. As plantas precisam desta circulação de ar, tá? O ambiente, quanto mais fresquinho estiver, melhor para elas, melhor para a saúde delas, tá bom, gente? E tem algumas plantas que eu observo, como eu falei, né, gente? Eu observo as minhas plantas dentro de casa. Tem algumas plantas que mesmo a gente deixando janela aberta, mesmo a gente intensificando um pouco mais as regas, elas não se dão dentro de casa no verão, elas tendem a ficar tristes. E uma delas é a Peperomia scandens, tá, gente? Essa minha aqui, normalmente ela prefere passar o verão na rua, tá? Tomando aquela chuvinha gostosinha do verão, pegando aquela brisa da noite mais fresquinha. Ela é uma planta que eu noto que ela tem essa necessidade. Então, por enquanto, ela está aqui dentro porque ela está bem. Mas conforme eu vou observando, se eu achar necessário, eu vou colocar ela na rua. Aí depois eu trago ela para dentro de novo no outono, né? E uma planta que se adapta muito bem dentro de casa, que eu nunca tive problemas com ela, né, gente? Claro, né? Só cuidar, como eu falei, das regas e deixar janelas abertas, né, para circular o ar, é a jiboia. A jiboia, normalmente, ela se adapta muito bem dentro de casa, mesmo no verão, tá, pessoal? Outra plantinha que normalmente sofre bastante no verão, que eu noto assim que ela gosta mais de ficar na rua, é o lírio da paz. Por enquanto o meu está aqui dentro de casa, mas se ele começar a ficar muito triste, eu coloco ele na rua. Ele gosta de ficar na rua tomando chuvinha e curtindo, né, aquela brisa mais fresquinha da noite. Então essa é uma planta também que tem que ficar atento, tá? Antúrio também é outra plantinha que a gente tem que ficar atento se a gente tem dentro de casa, tá? Normalmente eles gostam mais de passar a temporada do calor na rua, tá bom, gente? Então, eram essas as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos. E essa minha jiboia aqui, lemon está linda, né, gente? Olha só. Já fiz mudas dela. Se adaptou super bem aqui. Beijos.